Olá, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo da Semana do Financeiro. Estamos muito felizes em ter você aqui. Hoje falaremos sobre KPIs financeiros e a nossa convidada é Luana Suavinha, controller do Expresso. Oi, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Paulinha, tudo bom? Oi, gente. É um prazer estar aqui, né, nessa semana do financeiro do Expresso, falar sobre um tema que é essencial, né, que são os KPIs financeiros. Então, a gente vai explorar. Eu escolhi 3, tá, para a gente abordar mais, mas existem vários, né, são inúmeros KPIs. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os 3 e vamos entender o que são os KPIs, tá bom? O que são os KPIs financeiros, né? Essa importância. A definição de KPI, eles são métricas-chave que medem o desempenho econômico de uma empresa. Então, eles vão traduzir aquele manto de número em insights práticos. Então, por que eles são importantes? Eles vão ajudar os líderes, até líderes de outras áreas, né? Líderes de marketing, do comercial, a entender onde estão, para onde deve ir e como ajustar a rota. Então, com a digitalização, né, que ela vem crescente aí, então medir o sucesso com a base em KPIs é crucial. Vamos lá falar sobre o KPI. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é o EBITDA. O EBITDA é um KPI bem importante, tá? Ele está em alta aí, né? Todo mundo fala sobre ele. Então, o que é o EBITDA? É uma medida de lucro operacional. Então, é o lucro da empresa antes da gente considerar as despesas financeiras, impostos, custos contábeis como depreciação e amortização. Então, ele vai mostrar quanto a empresa ganha com suas operações principais sem influências externas, como financiamentos e impostos. Por que ele é importante? Ele vai ajudar a comparar empresas de diferentes setores, porque ele elimina fatores que podem variar muito, como impostos locais ou formas de financiamento. Ele mostra, né, se a operação principal da empresa do negócio é eficiente ou não. Então, como que a gente vai medir o EBITDA, né? A gente vai pegar a receita líquida, vai subtrair sobre os custos diretos, que são o COGS, né? Custo de produção, custo de serviços, e subtrai também as despesas operacionais, aluguel, despesas administrativas, e vai adicionar os valores de depreciação e amortização. Vamos num exemplo prático. Então, uma empresa ela tem uma receita líquida ali no mês de 1 milhão. O COGS, né, o custo dela foi de 600 mil. Despesas operacionais deu 200 mil e a depreciação 50. Então, o que a gente vai fazer? 1 milhão menos 600, menos 200, mais 50. O EBITDA da empresa nesse mês foi de 250 mil. Esse é um exemplo prático, né, para a gente entender ali como chegar no cálculo do EBITDA. Ele é calculado mensalmente, né, através da DRE, tá? E anual também, né, para saber qual que é o EBITDA anual da empresa. O próximo KPI que eu trouxe é a margem líquida. O que é a margem líquida, né? A margem líquida, é um indicador que mostra quanto realmente a empresa ganha com lucro, né? Cada real de receita gerada. Então, depois de pagar todos os custos, despesas, aqui a gente vai incluir impostos, juros e outros encargos, ela vai refletir ali a eficiência total da empresa de transformar suas vendas em lucro final. Então, por que ela é importante? Ela vai mostrar a porcentagem de lucro efetiva, considerando todos os custos e despesas, né? Tem a comparação com o mercado, então vai permitir avaliar a competitividade entre as empresas do mesmo setor. E a eficiência operacional financeira. Então, uma margem líquida alta vai indicar que a empresa ela controla bem seus custos e despesas, enquanto uma margem baixa pode apontar problemas operacionais ou excesso de despesas financeiras, né? Como que a gente calcula? Então, a margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100. Então, um exemplo prático, né? A empresa ela tem uma receita bruta de 500 mil, o imposto sobre vendas de 50. Então, 500 menos 50, 450 mil é a receita líquida do período dessa empresa. Custos, né? O COGS mais as despesas, deu 400 mil. Então, 450 mil menos 400, a gente chegou no lucro líquido de 50 mil.
Como que a gente calcula a margem líquida? Então, é 50 mil, divide por 450 mil vezes 100, a gente chega ali em 11,1%. O que significa? Então, a empresa lucra 11 centavos para cada real que vende. E claro que a margem líquida, ela precisa ser entendida através dos estágios também da empresa, né? Vamos pensar numa startup em fase inicial. A startup em fase inicial, ela tem um gasto bem alto com investimento pesado, marketing, desenvolvimento, aquisição de clientes. Então, ela vai estar numa margem ruim, né? Muito ruim, que é uma margem negativa. Mas isso é normal. E aí, o que as empresas precisam fazer, né? É ter a meta. Então, qual que é a meta dela? A meta é chegar numa margem de 10% a 15%, em qual prazo, né? Isso seria uma meta ideal para essas startups em fase inicial. Empresas em crescimento, então a margem regular de 10 a 20 é aceitável, ela ainda está em crescimento. Também colocar uma meta, então a gente pode colocar uma meta ideal ali para 20 a 30%. Quais as metas podem ser embasadas ali num KPI, como um CAC, um churn, então reduzir esses KPIs, né, para eles conseguirem chegar numa margem líquida ideal. Agora, falando de empresas maduras, a margem boa de 20 a 30, margem muito boa de 30 a 40, e acima de 40 é o domínio total de mercado, né? Uma extrema eficiência operacional. Falei? E agora a gente vai para o próximo indicador, que é o ROI. O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o investimento, né? Return on Investment. Então, o ROI, ele é um indicador financeiro que ele vai medir a eficiência de um investimento. Ele vai mostrar se aquele investimento, aquele projeto, iniciativa, ela vai gerar lucro ou prejuízo. Então, por que ele é importante, né? Ajuda a decidir onde investir os recursos e indica, né, se o projeto ou a iniciativa, ela vale a pena financeiramente. Então, qual que é a fórmula do ROI? O ROI é a receita gerada, menos o custo de investimento, divide pelo custo de investimento, vezes 100. Aí a gente vai chegar na fórmula. O que é a receita gerada? Então, é todo o valor ganho diretamente como resultado desse investimento. O que é o custo de investimento? Todos os custos envolvidos naquele investimento específico. Então, vamos num exemplo simples, né, prático. O marketing, ele investiu 10 mil reais numa campanha. Essa campanha gerou 15 mil reais em vendas. Então, qual que é o ROI desse investimento? É 15 mil menos 10 dividido por 10. Vezes 100, a gente chegou a 50%. Então, o que isso significa? Que para cada real investido, ele teve um retorno de 50 centavos. Então, foi um ROI positivo, né? A gente teve lucro. Isso aí, do ROI também tem, assim, ROI negativo, aqui não foi lucrativo, né? O ROI positivo, o investimento gerou lucro, né? E o ROI zero, ele se pagou ali, né? Não teve lucro nem prejuízo. No mercado, se fala muito assim, qual que é um ROI ruim, abaixo de zero, né? Negativo. Isso muito ruim, né? Um ROI ruim é de 0 a 10, o regular de 10 a 50, bom de 50 a 100 e o excelente de 100. Então, quanto maior o ROI, melhor o retorno em relação ao investimento, né? Então, isso é usado muito em projetos e iniciativas. As empresas, quando tem um projeto, o time de marketing ou o time comercial, algum projeto, a gente pode até fazer um planejamento, né? Olhar ali, será que vai ter investimento? E depois também entender, esse projeto aí foi bom, o ROI foi bom, ele teve um lucro, então dá para continuar ou descontinua aquele projeto, né? Aqui é a classificação, né, que eu acabei de falar do ROI. E como que a gente seleciona, então, os KPIs certos? Isso é alinhamento estratégico, é a gente entender, a empresa, né, onde você está, ela entender ali as metas, os objetivos, entender onde a empresa quer chegar, e ali a gente pode olhar e entender quais os KPIs vão fazer mais sentidos, né, para o ano, para a empresa, para aquele momento e o modelo. E aí evitar, assim, métricas genéricas, adaptar ao setor e ao modelo de negócio da empresa.
Por exemplo, né, uma startup SaaS, os KPIs que são importantes e todas utilizam, todas têm que medir. Churn, LTV, o CAC, são tão importantes quanto um EBITDA, né? Então, esses são KPIs chaves. E aí é olhar o modelo de negócio e a estratégia da empresa, para você definir ali os KPIs corretos. Ferramentas. Existem muitas ferramentas, né? Tem RPs que já você consegue trabalhar, mas tem dashboard como Power BI, Tableau, Google Sheets. A visualização, eu sempre falo, quanto mais simples, melhor. Principalmente para ela comunicar com pessoas fora do financeiro, né? Fora de finanças. Então, para um gerente de marketing, ou um analista, ou o vendedor, eles conseguirem olhar os gráficos e entenderem. Então, quanto mais simples, melhor. E periodicidade, sempre falo que é mensal. Olhar mensalmente, né, como que tá e entender se está fazendo sentido, as metas estão sendo alcançadas, ou se a empresa precisa ali mudar a rota, né, para chegar no objetivo final. Tendências, né, para 2025. Automação é algo que já se fala aí no setor financeiro, né, na área de finanças, há alguns anos. Então, quanto mais automatizado os processos, melhor. E a inteligência artificial, que ela vem para ajudar mesmo, né? Ela ajuda a otimizar, ela ajuda a prever cenários. Então, quanto mais utilizar a inteligência artificial a nosso favor, melhor. Outra tendência é que principalmente grandes empresas, né, empresas mais já consolidadas no mercado, estão vindo forte, é o ESG, que é ambiental, social e governança, né? Que são KPIs não financeiros, mas que é uma tendência bem crescente, né? Que o E é o ambiental, que ele avalia o impacto da empresa no meio ambiente, então tem foco em eficiência energética, uso de recursos naturais, gestão de resíduos, está muito ali para as indústrias, né? O S é de social, então é o impacto da empresa sobre a sociedade. Inclui colaboradores, clientes, comunidades locais, direitos humanos. E o G é governança, né? Então, as práticas e éticas, transparência e gestão corporativa da empresa. Agora, chegando no final, né, a conclusão, né, para 2025, então, é a capacidade de interpretar os dados, né, pegar os dados, entender e saber quais KPIs vocês vão usar na sua empresa para chegar no objetivo final. O EBITDA, a margem líquida, o ROI, né, que esses que eu falei aí, eles são apenas alguns dos KPIs que existem, tem inúmeros, e aí você tem que interpretar e entender quais que são. E entender que não são apenas números, né? Eles são ferramentas estratégicas, todos os KPIs que você vai utilizar. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. E é isso, gente. Muito obrigada, Lua. Foi muito importante, muito interessante esse conteúdo. Vale muito para os nossos financeiros que estão aqui nos acompanhando. E muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada a você, Paulinha. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem ligados nos próximos conteúdos da Semana do Financeiro. Tchau, tchau.